No meu vídeo de hoje eu vou falar sobre o Stuttgart e Sebastian Hoeneß. Pra quem tá aqui há mais tempo no canal sabe que eu tenho um apreço muito grande por esse treinador, acho ele um dos mais geniais, acho que ele vai ser um gigantesco treinador na Europa, o vejo num patamar próximo ao de Xabi Alonso, ok? É genial o que ele faz em campo também, e eles têm algumas coisas parecidas, e eu vou tentar abordar um pouquinho durante o vídeo. Então eu vou montar um elenco, melhorar o elenco atual do Stuttgart, falar um pouco sobre o time, falar um pouco sobre o treinador, poder abordar esse assunto aqui. Então eu espero que você goste desse vídeo aqui de hoje. Pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, e a dúvida que você pode ficar é quem é Sebastian Hoeneß, cara? Ele tem ligações grandes com o Bayern de Munique, foi treinador da base deles. Inclusive, muitos dos jogadores que ele tem algum contato e que ele tenta trazer com ele vem de lá. E ele é um cara que tem um conhecimento muito grande do mercado da Bundesliga, do mercado da Alemanha. Ele conhece muitos jogadores jovens. Ele é um cara bastante jovem também, né? Um treinador muito jovem. Ele é um treinador muito bom. Os feitos dele são impressionantes, ok? Aqui eu tenho que dar um aviso aqui no início desse vídeo que esse aqui é um vídeo teórico. Eu pensei que eu não precisaria fazer esse tipo de aviso, mas pelo visto tem criança que me assiste, talvez não entenda, mas o que eu tô falando nesse vídeo aqui pode ou não acontecer. É apenas teórico, eu tô tentando te mostrar como um time pode resolver seus problemas, suas carências ou melhorar a partir do trabalho de scout em transferência, ok? Eu não estou dizendo que vai acontecer. Deixa esse aviso aqui, esse recado com vocês. E cara, é muito importante você entender por que Sebastian Hoeneß é tão impressionante. Mas digamos assim, quando você olhava pro elenco do Stuttgart da última temporada, por melhor que seja o jeito que você olhe, por melhor que seja o ângulo que você observe, era um elenco pra disputar rebaixamento, mano. É um elencozinho muito fraco. E o Stuttgart não só tava vivendo esse elenco fraco, como esse elenco fraco do Stuttgart tinha perdido peças importantes, tá ligado? E aquele croata lá, né, que é muito importante, tal do Borna Sosa, que eu gosto muito, inclusive, já coloquei ele em alguns elencos aqui desse canal, falei sobre ele. Eu acho que perder peças que nem ele, naquela época eles estavam vivendo um momento financeiro muito complicado, foi algo muito, muito difícil, assim, tipo, e eu não conheço um treinador que faria o que ele fez, cara. Eu acho que só ele faria aquilo, nem Pep Guardiola eu acho que conseguiria fazer o que ele fez com esse Stuttgart. É um negócio assim que não dá pra explicar. Se você achou o trabalho de Thiago Motta bom na Juventus, você achou, porra, Thiago Motta é o cara. O que Sebastian Hoeneß fez é inacreditável. Impossível de imaginar que ele ia conseguir fazer isso. Desde a parte estatística, que se você para pra pegar ali, você vê que os jogadores estatisticamente estão desempenhando mais do que eles desempenhavam nas suas carreiras anteriormente. Desde um futebol bonito em campo, progressivo, controlador da partida, protagonista, inclusive consegue ser protagonista contra times grandes que nem o Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. É incrível, porque o elenco dele é muito abaixo dos dois, cara. Muito. E é bizarro como ele conseguiu fazer isso, cara. E lembrando que em questões de valores, assim, você pode falar do Deniz Undav, por exemplo, e de alguns outros jogadores, mas o Deniz Undav, cara, é um jogador que tava emprestado, tá ligado? E ele, tipo, nem era dos caras. A gente tem o caso do tal de Roger Hassi, que fez a carreira inteira em times mais baixos, jogador que tinha algum destaque, sim, era interessante, mas nunca tinha brilhado tanto, e com o Sebastian consegue extrair o seu máximo. Então dá pra dizer que Sebastian Hoeneß é um cara que extrai o máximo dos jogadores, melhora os jogadores e os evolui. E sim, isso acontece. Ele é muito bom com jovens também. Ele é um dos melhores com jovens. Cara, é como se ele conseguisse solidificar as fraquezas de um jovem. Eu não sei como ele faz isso na prática, não sei como é que é o dia a dia dos treinos, mas tem jovens que são uma coisa e quando depois começa a treinar com ele, o cara fica muito bom. E um nome que sempre acompanha ele é o tal do Ângelo Stiller, né? Que é um cara que vem acompanhando ele aí já tem um tempo. Que você entender que ficar na segunda posição da Bundesliga, acima do Bayern de Munique, pontuando o que ele pontuou é algo incrível. E aqui eu cito um detalhe muito importante, que eu sei, tem muita gente mau caráter, nem sempre é mau caráter, ok? Mas tem gente que é mau caráter e usa, por exemplo, a pontuação de Tuchel pra falar que Tuchel foi horrível e tudo mais, mas a pontuação de Tuchel é quase a mesma de quase todo treinador que passou pelo Bayern. Por exemplo, se o Stuttgart ficou em segundo lugar em muitas temporadas, ele teria ganhado do Bayern de Munique e de outros treinadores que passaram pelo Bayern também. Então a pontuação de Tuchel foi bem normal. Abaixo do que se era esperado, as pessoas esperavam mais de Tuchel, e eu entendo isso, realmente esperavam, só que ele fez uma pontuação um pouco abaixo, por diversos que sejam os motivos, e o Stuttgart teria sido campeão. Não existisse a anomalia Xabi Alonso, né, que meteu 90 pontos e aí não tem o que fazer. Então ele ficou em segundo lugar por mérito próprio, pelo bom desempenho dele, pelo que ele fez. Isso tornaria talvez o Stuttgart campeão. Você tem noção de que esse cara, se não fosse a anomalia Xabi Alonso, ele seria campeão da Bundesliga inédito, assim, do nada, um treinador novo que acabou de chegar, tá começando a carreira agora, ainda não tá completo, inclusive, uma coisa que eu posso dizer, tá ainda evoluindo, ainda solidificando suas ideias, fazer tão bem, cara, é impressionante, esse cara é muito bom. Então agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado, as peças que eu trouxe, e vou tentar explicar um pouquinho algumas coisas, ok? Bom, cara, aqui eu já tô com o elenco montado do Sebastian Hoeneß, vocês podem ver que tem alguns nomes aqui interessantes, e eu vou conversar sobre ele, explicar como é que vai funcionar. Primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês um pouco é do esquema tático de Sebastian Hoeneß. É complexo de entender isso aqui, cara, é um dos mais complexos de todos. Existem apenas duas regras
que vão ser seguidas, ó. E todas as formações dele seguem essas duas regras. A primeira aqui é a dos volantes. Existe um primeiro volante regista, que tem quedas profundas pra armar o jogo. E existe um primeiro volante defensivo, tipo, sei lá, o que faz um Caicedo, por exemplo, que fica ali dando pernada nos outros. É assim que funciona. Não tem segundo volante, em teoria. Quando você para pra olhar a atuação do jogador em campo, você vê quase que não tem um segundo volante. São quase que uma dupla de primeiros volantes. Um dos zagueiros tem mais liberdade, costuma a centralizar um pouco perto desse primeiro volante que faz a saída de bola. Essas são as únicas coisas que acontecem. Uma regra também muito importante é o goleiro, que tem que ter boa qualidade com os pés. E cada formação de Sebastian Hoeneß significa um plano de jogo diferente. O 4-2-2-2 que ele usa faz com que o jogo seja extremamente centralizado e as peças joguem muito por dentro do campo. Quando ele usa 4-4-2, plano já muda, né? E os pontas atuam mais no extremo do campo, numa parte bem alta do campo. E os nossos dois centroavantes acabam jogando tipo, de maneira muito livre, né? Os dois viram meio que noves com extrema liberdade para prisão de quem em campo. Quando vai para um 4-2-3-1, que é o que a gente tem aqui, a gente tem pontas atuando um pouco por dentro, mas normalmente usando, a depender da fase do jogo, qualquer lado de campo. Pode ser o extremo, pode ser por dentro. Quando eles estão por dentro, os laterais sobem. Quando eles estão no extremo, os laterais estão mais embaixo do campo, né, marcando. Eu precisei fazer essa explicação porque é complexo pra caralho o esquema tático desse cara. É um negócio de outro mundo. Se você pesquisar sobre os treinadores, você vai ver que, cara, quando muda a formação, o plano é a mesma coisa. Quando muda a formação desse cara, o plano muda completamente. E se ele usar um jogador em uma posição diferente, muda completamente. Um exemplo que eu posso te dar é Ângelo Stiller. Quando ele não tem o Ângelo Stiller, ele perde o regista. O que ele tem feito? Adaptado ao Enzo Mió, de primeiro volante, pra ter um cara que tem uma boa saída de bola e que consegue fazer a bola ir pra frente, parecido com o de regista. Uma coisa que Luiz Henrique, do Paris Saint-Germain, fez com o Vitinha, por causa da falta de uma figura que nem Busquets, por exemplo. E aí ele adaptou Vitinha, que é pra ser quase que um regista lá naquele Paris Saint-Germain. Então é muito interessante, é um treinador inteligente que tem sempre saídas pra lidar com a falta de alguns jogadores. Ele é um cara muito, muito bom. Agora vamos seguir aqui pras mudanças. Eu trouxe Diante Ramage e tem o tal do Brad Lowe. Tem o goleiro atual deles, que ele é do Bayern de Munique. É um goleiro que Neuer, com a saída dele, provavelmente ele deve voltar pra lá pra tentar a vaga de principal. É um goleiro interessante com os pés. Não acho que defende tão bem, ok? O goleiro atual deles. E eu acho que Diante Ramage seria uma evolução a ele. Eu acho que Diante Ramage deve ser um valor bastante em conta, ok? É um goleiro bastante jovem. Eu já falei que pra mim a qualidade com os pés dele é excepcional. Um cara que tem um passe, uma visão, uma inteligência que, mano, foge muito do normal. E defende bem também. Eu acho que é só uma questão de tempo até ele se tornar um defensor mais sólido. Eu acho que, inclusive, o treinador pode ajudar ele a evoluir para o patamar que eu tô falando. Eu traria um zagueiro central de mais alto nível, eu traria o tal do Koitakura. Atualmente ele já tem o Aidakil e o Chabot e o Zagadou, ok? Eu só trouxe o Koitakura aqui pra zaga pra ajudar nessa situação. Nas laterais eu não fiz modificação. Continuamos com o nome de Mildestad e Kratzig emprestado do Bayern de Munique. Inclusive, o Stuttgart é muito bom em conseguir bons empréstimos. Na outra lateral nós temos Stenzel e Wagnon. Eu não sei se é assim que pronuncia, acho que é Wagnoman, não sei, desculpa. Muito difícil pronunciar nomes em alemão. Stenzel eu acho que é um pouquinho mais fácil de pronunciar, né? Enfim, e basicamente a lateral é modificada porque ambos estão jogando muita bola. Inclusive, se você pegar as estatísticas desses laterais antes de Sebastian, depois dele, é assustador, cara. É assustador, mano. Principalmente o Maximilian. Vamos lá, aqui na frente, nos volantes, a gente tem Ângelo Stiller e Patrick Berg. Pra quem conhece Patrick Berg, sabe, né? Quem já viu algum jogo do Bodo Glimt, ele é o melhor jogador do time. E ele é um cara assustador, cara. Ele é um maluco que tem um chute de fora da área que é um negócio brutal, velho. Eu não sei explicar como é que ele faz a bola ir no ângulo sempre, mas ele é um cara assustador. É um cara que a qualquer minuto de fora da área pode meter um gol. E ele é um regista muito bom. Eu considero ele um regista, por exemplo. É um que sabe fazer essa queda profunda mais pra linha de zaga, pra armar o jogo. E é um ótimo primeiro volante. Eu acho que acompanhado desse cara mais físico, no caso, primeiro volante, né, mais físico, ele utiliza ali ao lado do primeiro volante que faz a saída de bola. Eu acho que vai ser uma dupla interessante. E aqui a gente tem Ângelo Stiller em primeiro lugar, né? E eu trouxe o tal do Ozcan e ele junto com o Karazor fariam essa parte aqui de primeiro/segundo volante. Cara, Karazor é um cara que faz uma função muito específica que pra mim o Ozcan também consegue fazer. O Ozcan tá quase de saída do Borussia Dortmund, pelo que eu vi os reportes, né, de notícias do Borussia Dortmund, eles querem vender o Ozcan e seria um lar pra ele muito bom, ok? Eu acho que ser treinado por Sebastian viria muito bem pra ele. Ou até poder voltar pra Turquia lá pra jogar com o Mourinho, né? Que é uma coisa que eu falei que podia acontecer. Nós temos aqui Enzo Mió e Fabian Rieder, que Fabian Rieder foi contratado aqui tem um tempo e eles estão utilizando ali mais ou menos nessa posição aqui do campo que o Mió vai jogar. Mió como o principal. Mió é muito jovem, muito cru ainda, mas Sebastian a cada dia tem transformado ele em um jogador mais sólido. Cada dia, cara. Mió é um jogador muito diferente de tudo. Ele é um meio atacante muito, muito fora da curva. É um jogador muito estranho, cara, porque ele fisicamente é muito bom, mas ao mesmo tempo ele parece fazer um monte de coisa, tá ligado? Às vezes me lembra um pouco o Bruno Fernandes, às vezes ele me lembra um pouco um Kai Havertz, o jeito que ele penetra a área, tá ligado? Ele
ele é diferente. Esse moleque é diferente de tudo, cara. E aqui a gente tem uma grande modificação, o nome de Dennis Man, cara. Um cara que eu já falei aqui no canal, gosto muito dele. Agora ele tá jogando a Série A italiana, tá jogando bem, inclusive nesse comecinho aí, já meteu gol. É um cara que eu acho que a única coisa que rolou na carreira dele é que ele não teve a oportunidade certa. Ele é um cara que precisava treinar em times melhores. É um cara muito talentoso e tem muito jogador da România, que é muito talentoso. Inclusive, futuramente eu pretendo falar sobre eles. Eu acho que eles seriam uma opção que vem pra ser o melhor ponta daqui. Acho até melhor que o tal do Furrich, que também é um jogador excepcional. E tem a reserva dele, o tal do Lilin, que eu acho que é assim que pronuncia, eu não sei. De novo, eu não tenho domínio sobre o alemão. E se você quiser zoar com o fato de que eu não sei falar o nome do jogador, cara, na moral, diz mais sobre você do que sobre mim, ok? Só pra deixar claro aqui pra alguns. Temos o tal do Chris Furrich, é um jogador muito interessante. É um misto de AM com ponta, inclusive o ponta dele tem que saber fazer as duas coisas, ok? Pisar mais no meio de campo, pisar mais por dentro. E nós temos o Luiz Palma na reserva. Luiz Palma é um camisa 10. E é um... Cara, eu não sei o que o Luiz Palma tá fazendo no Celtic, pra ser bastante sincero. Um cara com físico, com o jeito que ele joga, devia estar em time maior, pra ser bastante sincero com você. Temos o Denis Undav, que foi um movimento de mercado que eu achei que não ia acontecer. Eu não achei que o Brighton ia querer abrir mão dele. E abriu. E eu disse, e volto a repetir, pra mim é o melhor centroavante alemão em atividade. Denis Undav é uma máquina. Ele é melhor que todo mundo, cara. Ele é muito melhor, na minha opinião, do que um Füllkrug da vida, e que muito centroavante. E na reserva dele tem um cara muito interessante, o tal do Demirovic, cara. Ele vem aí pra ser, tipo, a nova versão ali do Dzeko, né? Ele vai substituir Dzeko na seleção nacional, então é um jogador interessante, ok? O tal do Demirovic. É um jogador que finaliza bem. Eu acho que a grande valência dele é essa. Ele é um jogador com um jogo de posse muito inteligente, faz uns passes legais que eu gosto, a inteligência dele com a bola, mas principalmente o jeito que ele se posiciona bem e finaliza bem é impressionante. Acho claramente o Denis Undav tá acima dele, mas Demirovic não tá nada atrás e dá pra usar os dois juntos. Bom, aqui eu tento explicar. Os pontas, eles podem jogar no extremo do campo e joga mais por dentro também, ok? Então é muito comum que você veja o ponta vindo mais pra dentro e o lateral subindo pra cobrir o corredor do campo. Inclusive, os dois laterais dele sobem bastante. Então, às vezes você vai ver um design no ataque bem forte assim, né? Os laterais subindo pra bater alto. Aí você vê um dropzinho de Stiller aqui no meio de campo, né? Que fica mais por aqui. E você vê esse cara andando mais no campo. Ele pode pisar onde ele quiser, mais baixo, ok? Mais atrás da linha, tem uma função bastante física. Então, às vezes você vai acabar vendo um design mais ou menos nessa casa aqui. E quando as linhas vão subindo, a tendência é que Stiller vai subindo, até que ele possa dar um chute de fora da área. Normalmente a parte mais ofensiva que ele tem. Dá pra criar uma dinâmica e fazer o primeiro volante parar na área? Dá. Em alguns momentos eles acabam aproveitando as situações a depender, mas a regra maior é que eles tenham uma disciplina com seu posicionamento. Eu acho que eu expliquei da maneira mais simplificada possível o que ele faz. Lembrando que a minha ideia aqui não é eu pagar de inteligente pra você, eu tentar pagar de foda pra você pra tentar me sentir o cara, até porque isso é uma babaquice do caralho, ok? Eu não faço isso aqui. Só pra tentar explicar pra você. O que eu tô fazendo aqui, e o que eu faço sempre, é tentar simplificar ao ponto de você entender o que esse treinador faz em campo. Minha ideia é que você entenda. Eu não quero parecer foda pra você nem pra ninguém. Eu quero só que você entenda o que ele tá fazendo em campo da maneira mais simples possível. Por isso, eu pulo algumas etapas, eu deixo de explicar algumas coisas. Sim, eu sei, mas eu não preciso. Eu não preciso ficar usando termo bonito pra me sentir foda, ok? Eu acho isso uma babaquice do caralho. Eu acho isso coisa de gente baixa, ok? E, sinceramente, eu nunca vou fazer isso aqui no meu canal, ok? Vocês nunca vão me ver fazendo isso aqui. Eu quero que você entenda o que eu estou falando, ok? Eu quero que, se você tiver uma confusão na sua cabeça em relação ao que eu falei, você venha me perguntar e o que eu possa te responder da melhor maneira possível. Enfim, cara, este aqui é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado também desse recado aqui, que eu sei que tem gente que às vezes se pergunta por que eu não uso o termo tal, eu não uso, por que você não fala da marcação pressão? Porque tem gente que não sabe o que é e não vai entender. Então é melhor simplificar essa ideia e tentar passar da melhor maneira possível, já que meu objetivo é explicar a coisa pras pessoas, ok? Eu não tô aqui pra pagar de foda, até porque eu não sou treinador de futebol nem jogador, então whatever. Foda são esses caras que fazem esse esporte ser o que é. Enfim, e se você gostou desse vídeo aqui, gostou desse recado também, não esqueça de deixar o like. Gostou mais ainda? Compartilha esse vídeo com um amigo seu que quer conhecer aí Sebastian Hunes, que você vai mostrar pra ele, pô, olha aqui, ó, treinador é muito massa, olha esse Stuttgart aqui, manda pra ele esse vídeo. Muito obrigado por me escutar até aqui, eu sempre agradeço vocês por estarem presentes aqui na minha vida, e agradeço sempre os likes e tudo mais. Muito obrigado mesmo, e tchau.